Ezequiel 12. 9:28. As profecias vão se cumprir. Homem mortal, esses israelitas rebeldes estão lhe perguntando o que você está fazendo. Agora, diga-lhes aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo a eles. Esta mensagem é para o príncipe que governa em Jerusalém e para todo o povo que mora ali. Diga-lhes que o que você fez é um sinal daquilo que vai acontecer com eles. Serão refugiados, serão levados para o cativeiro. O príncipe que os está governando porá a sua trouxa nas costas no escuro e escapará por um buraco aberto no muro para ele. Ele cobrirá o rosto e não verá para onde estará indo. Mas eu prepararei a minha armadilha e o apanharei nela. Depois, eu o levarei para a cidade de Babilônia, onde ele morrerá sem chegar a vê-la. Espalharei em todas as direções todos os que vivem em volta dele, os seus conselheiros e os seus guardas, e haverá gente procurando matá-los. Quando eu os espalhar entre as outras nações e por países estrangeiros, eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Deixarei alguns escaparem da guerra, da fome e das doenças, de modo que, lá no meio das nações, eles compreenderão o quanto as suas ações foram vergonhosas e reconhecerão que eu sou o Senhor. O Senhor falou assim comigo: Homem mortal, trema de medo quando você comer e estremeça quando beber. Diga ao povo deste país que esta é a mensagem do Senhor Deus para a gente de Jerusalém que ainda está vivendo na sua terra. Quando eles comerem, estremecerão, e, quando beberem, tremerão de medo. Tudo que existe na terra deles será tirado, pois todos os que vivem ali são gente violenta. As cidades que agora estão cheias de gente serão destruídas, e o país vai virar um deserto. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor falou comigo assim: Homem mortal, por que é que o povo de Israel repete este provérbio? O tempo passa, e as profecias dão em nada. Agora, diga a essa gente aquilo que eu, o Senhor Deus, penso a respeito disso. Eu vou acabar com esse provérbio. Ele nunca mais será repetido em Israel. Diga isto: o tempo chegou, e o que foi dito está se cumprindo. Não haverá mais visões falsas, nem profecias enganadoras no meio do povo de Israel. Eu, o Senhor, falarei, e o que eu disser acontecerá. Não haverá mais demoras. Povo rebelde, vocês ainda estarão vivos quando eu fizer o que prometi. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse: Homem mortal, os israelitas pensam que as visões que você tem e suas profecias são a respeito de um futuro que está longe. Por isso, diga a eles o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo: não haverá mais demoras. O que eu disse vai acontecer. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel 16. 63. Jerusalém, a cidade infiel. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse: Homem mortal, mostre a Jerusalém as coisas nojentas que ela tem feito. Diga a Jerusalém que o Senhor Deus lhe diz o seguinte: Você nasceu na terra de Canaã. O seu pai era amorreu, e a sua mãe era heteia. Quando você nasceu, ninguém cortou o cordão do seu umbigo, nem lhe deu banho, nem esfregou sal em você, nem a enrolou em panos. Ninguém teve dó bastante para lhe fazer qualquer uma dessas coisas. Quando você nasceu, ninguém gostava de você, e até a jogaram no mato. Então passei por perto e vi você rolando no seu próprio sangue. Embora você estivesse coberta de sangue, eu não deixei que morresse. Eu a fiz crescer como uma planta sadia. Você cresceu forte e alta e ficou moça. Os seus seios se formaram, e os seus cabelos ficaram compridos, mas você estava nua. Quando passei de novo, vi que havia chegado o tempo de você amar. Então cobri o seu corpo nu com a minha capa e prometi amar você. Sim. Fiz um contrato de casamento com você, e você se tornou minha. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Eu a lavei com água e limpei o sangue que a cobria. Passei azeite na sua pele. Eu a vesti com roupas bordadas e lhe dei sapatos do melhor couro, um turbante de linho e uma capa de seda. Eu a enfeitei com joias, pulseiras e colares. Dei uma argola para o seu nariz, brincos para as suas orelhas e uma linda coroa para a sua cabeça.
As suas joias eram de ouro e prata, e você sempre usou vestidos bordados, de linho e de seda. Você comeu pão feito da melhor farinha, e tinha mel e azeite à vontade. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. Em todas as nações, falavam da sua beleza perfeita, porque fui eu que a fiz assim tão linda. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Mas você se aproveitou da sua beleza e da sua fama para dormir com qualquer um que passava. Usou os seus vestidos para enfeitar os seus lugares de adoração, e ali você se entregava a qualquer um, como uma prostituta. Você pegou as joias de prata e de ouro que eu lhe tinha dado, e com elas fez imagens de seres humanos. Você foi infiel a mim, adorando essas imagens. Você pegou os vestidos bordados que lhe dei, com eles vestiu as imagens e ofereceu a elas o azeite e o incenso que eu lhe tinha dado. Eu lhe dei comida, a melhor farinha, azeite e mel, mas você ofereceu tudo isso como sacrifício para agradar os ídolos. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Depois, você pegou os nossos filhos e as nossas filhas e os ofereceu como sacrifício aos ídolos. Será que não bastou que você tivesse sido infiel a mim? Será que ainda precisou matar os meus filhos e oferecê-los em sacrifício aos ídolos? Durante a sua vida miserável de prostituta, nenhuma vez você lembrou da sua juventude, quando estava nua, rolando no seu próprio sangue. O Senhor Deus disse: ai de você! Sim, ai de você! Depois de ter feito todo esse mal, você ainda construiu altares em todas as estradas para ali adorar ídolos e praticar a prostituição. Você arrastou a sua beleza pela lama e se ofereceu a todos os que passavam e se afundou cada vez mais na prostituição e na adoração de ídolos. Você convidou os egípcios, seus vizinhos imorais, para que fossem para a cama com você, e por isso me deixou irado. Portanto, agora eu levantei a mão para castigá-la e para tirar a parte que você tinha na minha bênção. Eu a entreguei aos filisteus, que a aldeiavam e que estão com nojo das ações imorais que você tem praticado. Não satisfeita com tudo isso, você correu atrás dos assírios. Você foi prostituta deles, mas eles também não a deixaram satisfeita. Depois, você serviu de prostituta para os babilônios, aquela nação de comerciantes, mas eles também não a deixaram satisfeita. O Senhor Deus diz o seguinte: você fez tudo isso como uma prostituta sem vergonha. Em todas as ruas, você construiu altares para ali adorar ídolos e praticar a prostituição. Mas você não faz isso por dinheiro, como uma prostituta qualquer. Você é como a mulher que, em vez de amar o seu marido, comete adultério com estranhos. A prostituta é paga, mas você deu presentes a todos os seus amantes e ainda lhes ofereceu lembranças para que viessem de todas as partes dormir com você. Você é uma prostituta diferente. Ninguém a obrigou a se tornar prostituta. Você não recebe nada, mas paga. Sim, você é diferente. Por isso, agora, você, prostituta, escute o que o Senhor Deus diz. E o que ele diz é isto: você tirou a roupa, e como prostituta, se entregou aos seus amantes e a todos os seus ídolos vergonhosos, e matou os seus filhos em sacrifício aos ídolos. Por causa disso, eu vou reunir todos os seus antigos amantes, tanto os que você apreciava como os que detestava. Eu os colocarei ao seu redor, em círculo. Então arrancarei a sua roupa, e eles verão você nua. Eu a condenarei por adultério e assassinato, e na minha ira e furor vou castigá-la com a morte. Vou entregá-la a eles, e eles derrubarão os altares onde você se entregava à prostituição e onde adorava ídolos. Eles levarão as suas roupas e as suas joias e a deixarão completamente nua. Eles vão atiçar a multidão para apedrejá-la e com as suas espadas cortarão você em pedaços. Eles destruirão com fogo as suas casas e deixarão que muitas mulheres vejam o seu castigo. Farei com que você deixe de ser prostituta, farei com que deixe de dar presentes aos seus amantes. Aí o meu furor passará, e eu me acalmarei. Não ficarei mais irado, nem terei ciúmes. Você esqueceu como eu a tratei quando era moça e me deixou irado com todas as coisas que fez. Foi por isso que a fiz pagar por tudo. Porque é que, além de todas as coisas nojentas que você fez, ainda foi imoral. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor Deus diz o seguinte:
Jerusalém, os outros usarão este provérbio a respeito de você: tal mãe, tal filha. De fato, você é a filha da sua mãe. Ela detestava o marido e os filhos. Você é como as suas irmãs, que odiavam os seus maridos e os seus filhos. Você e as cidades que são suas irmãs tiveram mãe Eteia e pai morreu. A sua irmã mais velha é Samaria, no norte, com os povoados que ficam ao seu redor. A sua irmã mais moça, com os seus povoados, é Sodoma, no sul. Por acaso, você se contentou em seguir os passos delas e em imitar as coisas nojentas que elas fizeram? Não. Em pouco tempo, você se tornou mais imoral do que elas em tudo o que fazia. Jerusalém, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que a sua irmã Sodoma e os povoados que ficam ao seu redor nunca pecaram tanto quanto você e os seus povoados. Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas porque tinham muita comida e viviam no conforto, sem fazer nada, porém não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Elas foram orgulhosas e teimosas e fizeram as coisas que eu detesto, por isso eu as destruí, como você sabe muito bem. Samaria não cometeu a metade dos pecados que você, Jerusalém, cometeu. Você fez coisas ainda mais vergonhosas do que as suas irmãs Sodoma e Samaria fizeram. Elas até parecem inocentes quando a sua corrupção, Jerusalém, é comparada com a delas. E agora você terá de suportar a sua desgraça. Os seus pecados são mais graves do que os das suas irmãs, tanto que elas até são inocentes em comparação com você. Agora, Jerusalém, fique envergonhada e aguente a sua humilhação, pois você faz com que as suas irmãs pareçam puras. O Senhor Deus disse a Jerusalém: vou trazer progresso de novo para as suas irmãs, para Sodoma e os povoados que ficam ao seu redor, e para Samaria e os seus povoados. E vou fazer com que você também prospere. Você terá vergonha de você mesma, e a sua desgraça mostrará às suas irmãs que elas estão em muito boas condições. De novo haverá progresso para elas, e você e os seus povoados também serão reconstruídos. No seu orgulho, você zombou de Sodoma, antes de ser descoberto o mal que você fazia. Agora, você se tornou igual a Sodoma. Zombam de você os edomitas, os filisteus e os seus outros vizinhos que a odeiam. Você precisa sofrer pelas coisas imorais e vergonhosas que fez. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: Jerusalém, eu a tratarei como merece, pois você quebrou as suas promessas e não respeitou a aliança. Mas eu manterei a aliança que fiz com você na sua mocidade e farei com você uma aliança que durará para sempre. Você lembrará do que fez e ficará envergonhada de receber de volta a sua irmã mais velha e a sua irmã mais moça. Eu as darei a você como se fossem filhas, embora isso não fizesse parte da nossa aliança. Renovarei a aliança que fiz com você, e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Eu perdoarei todas as coisas más que você fez, porém você lembrará delas e ficará envergonhada demais para dizer qualquer coisa. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel 14. 1:23. O castigo dos que adoram ídolos. Alguns líderes israelitas vieram me perguntar qual era a vontade do Senhor. Então o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, esses homens deram o seu coração aos ídolos e estão deixando que os ídolos os façam pecar. Será que pensam que vou lhes dar alguma resposta? Pois bem, diga aquilo que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo: todo israelita que sente no coração a vontade de adorar ídolos, que está permitindo que eles o façam pecar e que vai consultar um profeta, receberá a minha resposta. E será a resposta que os seus muitos ídolos merecem. Todos esses ídolos desviaram o meu povo de mim, porém com a minha resposta espero que ele volte a ser fiel a mim como antes. Por isso, diga aos israelitas que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: arrependam-se e abandonem os seus ídolos nojentos. Quando um israelita ou um estrangeiro que mora em Israel se afastar de mim, e for tentado a adorar ídolos e deixar que eles o façam pecar, e então for consultar um profeta, eu, o Senhor, é que lhe darei a resposta. Eu ficarei contra essa pessoa e farei dela um exemplo.
eu a arrancarei do meio do meu povo, e assim todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Se um profeta for enganado e der uma resposta falsa, fui eu, o Senhor, quem o enganou. Eu o tirarei do meio do povo de Israel. Tanto o profeta como aquele que o consultar receberão o mesmo castigo. Farei isso para evitar que os israelitas me abandonem e se manchem com os seus pecados. Eles serão meu povo, e eu serei o Deus deles. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimentos. Farei com que haja fome para matar gente e animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses 3 homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Se eu mandar animais ferozes para matar as pessoas, e por causa deles a terra ficar tão perigosa, que ninguém possa viajar nela, mesmo que esses 3 homens estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. Eles salvariam somente a sua própria vida, e a terra viraria um deserto. Se eu mandar a esse país guerra e armas destruidoras para acabar com pessoas e animais, mesmo que esses 3 homens estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos, mas apenas a sua própria vida. Se eu mandar uma epidemia a esse país e derramar a minha ira sobre a terra para tirar muitas vidas, matando gente e animais, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. A honestidade deles salvaria apenas a sua própria vida. O Senhor Deus diz o seguinte: vou mandar a Jerusalém os meus 4 castigos mais violentos, isto é, guerra, fome, animais ferozes e doenças, para destruir pessoas e animais. Se alguns escaparem e salvarem os seus filhos, olhem bem para eles quando chegarem. Vocês verão como eles são maus e se convencerão de que o castigo que estou dando a Jerusalém é merecido. Quando virem como eles são maus, vocês se convencerão e ficarão sabendo que houve motivo justo para tudo o que fiz. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel 15. 1:8. A parreira inútil. O Senhor falou comigo. Ele disse: homem mortal, será que se pode comparar uma parreira com uma árvore? O que vale uma parreira em comparação com as árvores da floresta? Você pode usá-la para fazer dela algum objeto. Será que a sua madeira serve para fazer um cabide, para pendurar coisas? Não. Só presta para fazer fogo. E, quando as pontas viraram cinzas, e o meio está queimado, será que ela serve para alguma coisa? Não. Antes de ser queimada, essa madeira não prestava para nada. Agora que o fogo a queimou completamente, é mais inútil ainda. Pois o Senhor Deus está dizendo isto: como uma parreira é tirada da floresta e queimada, assim tirarei o povo que vive em Jerusalém e o castigarei. Eles escaparam do fogo, mas agora o fogo acabará com eles. Quando eu os castigar, vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eles têm sido infiéis a mim, e por isso farei o seu país virar um deserto. Eu, o Senhor Deus, falei. Agora, eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Amém. Ezequiel 18, 30-32.